Olá, eu sou Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos ao canal Goldere Treinamentos e Desenvolvimento Humano. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte assunto, sobre o seguinte tema: liderados que só sabem reclamar do salário. É isso aí, gente. Você que é líder, você que lidera uma equipe de profissionais, chão de fábrica, de operacional, será que você já se deparou com essa situação? Liderados que quando você vai conversar com ele só sabe falar do salário, que está ganhando pouco, que se mata de trabalhar, que o serviço é ruim, que o serviço é difícil, que ganha uma merreca. Pois é sobre esse assunto que eu quero conversar com você e dar aqui algumas dicas a você como você deve se comportar e como é que você vai responder esse tipo de profissional, esse tipo de liderado. Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no joinha, então vai lá, clica no joinha e assim você ajuda esse vídeo a atingir um grupo ainda maior de pessoas, um número maior de pessoas. Se esse conteúdo fizer sentido para você, faça a sua inscrição no meu canal e compartilhe com todos os seus contatos, tá bom? Vamos lá então? Olha só, gente, então você que é líder e você já se deparou com esse tipo de profissional, então você tem que fazer assim, começar fazendo algumas perguntas para ele. Então quais são os argumentos que esse profissional costuma apresentar para você para supostamente argumentar e legitimar, o seu pedido de aumento? Ele vai dizer que ele é um profissional que não falta, é um profissional que não chega atrasado, é um profissional que entrega a produção, que não pega atestado. Basicamente, são esses os argumentos. Ele vai dizer que o serviço dele é ruim, que ele dá conta de fazer o serviço e está ali dando conta de executar as tarefas que lhe foram atribuídas. Então, esses vão ser os argumentos que ele vai utilizar para dizer para você que ele merece um aumento, que ele está ganhando pouco e que ele tem que ganhar mais. Porque ele não chega atrasado, porque ele não pega atestado, porque ele não falta e porque ele entrega a produção. O que você vai... Você não vai responder para ele, na verdade, tu vai fazer algumas perguntas para ele, Então vai dizer assim, olha, quando você foi contratado, o que estava previsto lá no contrato de trabalho, Então você iria disponibilizar, o teu tempo para fazer exatamente isso, para cumprir com o horário, para não chegar atrasado, para não faltar por qualquer motivo, não pegar atestado. Obviamente que se esse profissional precisa por algum motivo e tem lá as suas necessidades em termos de saúde, é óbvio que nada proíbe ele de pegar atestado, Se ele é um profissional bom, que não falta e que tem tudo isso, beleza. Agora, por si só, esses argumentos não justificam um aumento de salário. O profissional precisa entender isso. Só que entenda o seguinte, você na condição de líder, você precisa sim apontar os caminhos que esse profissional vai precisar seguir, a jornada que ele vai precisar fazer para ele poder ser melhor remunerado aí na empresa. Então você como líder, você tem o compromisso, você tem a responsabilidade de ajudar esse profissional a se desenvolver, fornecer feedback para que ele saiba assim a direção que ele tenha que tomar. Então você vai fazer algumas colocações para ele. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui, por exemplo, a empresa, elas deveriam ter, elas têm um plano ali de carreira. Então elas têm um plano de carreira, onde a pessoa, por exemplo, ele começa ali como, vamos pegar esse pessoal aí que é pessoal de produção, então tem lá. Então eu vou colocar aqui no quadro aqui, tem o plano de carreira. Aqui, plano de carreira. O que é o plano de carreira? É a possibilidade que os profissionais que entram ali nos trabalhos mais operacionais, mais braçais, mais rudimentares ali da empresa, todo o trabalho dentro da empresa é importante, tá, gente? Então aqui eu não quero deixar entender aqui que aquele trabalho é menos importante, que o trabalho A é menos importante do que o trabalho B. Todos os trabalhos são trabalhos importantes, mas geralmente,
uma pessoa começa ali da base, né, na categoria de base. Então tem lá, vou colocar aqui uma expressão bem genérica, tá? Então tem aqui, ó, o operador de máquina, operador de máquina 1, né? Ou operador de máquina A, tanto faz. Mas digamos, ele entra como operador de máquina 1. Então ele vai operar assim uma máquina que tem assim um nível de complexidade muito baixo. Então ele vai fazer a operação lá naquela máquina, ele vai operar, ele vai parametrizar, ele vai regular, ele vai calibrar, ele vai fazer o que tiver que fazer lá naquela máquina e vai conduzir a operação daquela máquina, vai operar aquela máquina para que aquela máquina produza e entregue ali o máximo de peças, né, e de produtividade, de resultado que ela realmente é capaz de produzir. Então ele vai entrar ali como operador de máquina 1. Então você vai dizer para ele, ó, você já consegue, você vai perguntar lá para esse profissional, você já aprendeu a operar a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3, todas as máquinas que tem aqui no setor, que tem aqui no galpão? Então imagine que naquele setor haja ali 10 máquinas e ele foi contratado para operar a máquina 1. E ele só sabe operar a máquina 1, sendo que da máquina 1 para a máquina 2 tem um aumento de nível de complexidade, da 2 para 3 tem outro nível de complexidade e assim sucessivamente. Então vamos supor o seguinte, que esse profissional, quando a máquina dele está ali fazendo a manutenção preventiva, por exemplo, onde os profissionais da manutenção mecânica vão gastar de repente meio dia ou um dia inteiro para fazer a manutenção, então digamos que ele fica ali por perto, fica enrolando, e ao invés dele, digamos, se aproximar lá da segunda máquina, para aprender como que opera aquela máquina, a máquina 2, a máquina 3, a máquina 4, de acordo com os níveis de complexidade, qual que é a mentalidade dele? Eu entrei para trabalhar aqui na máquina 1 e a minha máquina é a máquina 1 e eu vou ficar por aqui. Então ele não se preocupa, ele não tem aquela proatividade, aquela iniciativa de procurar as outras máquinas, os outros equipamentos para se aprimorar, para se desenvolver, para procurar crescer e desenvolver as habilidades e as competências e as atitudes para operar as outras máquinas. De modo que, se por algum motivo o operador lá da máquina 2 falta, então chega o líder e fala assim, preciso que você opere a máquina 2. Mas eu não fui contratado para trabalhar na máquina 2, aquela máquina é muito difícil. Olha só, esse mesmo profissional que reclama que ganha pouco, que está ganhando uma miséria, que se mata de trabalhar, que não chega atrasado. Você está entendendo a dinâmica? Então o que acontece? Se ele tem a iniciativa de procurar aprender a operar as outras máquinas, os outros equipamentos, e ele vai se desenvolvendo com aquilo, então tudo bem. Aí se justifica, né, ele vir reclamar do salário, e você como líder observando isso, seria justo que você realmente tomasse as ações para que ele ganhasse ali um pouco mais ou fosse promovido ao que a gente conheceria aqui, que a gente poderia chamar aqui no plano de carreira, como operador de máquina 2, onde ele vai passar a ganhar um pouco mais, porque ao invés de ele ser o operador de máquina 1 agora, ele é o operador de máquina 2. Aí tem o operador de máquina 3 e o operador de máquina 4, que seria, digamos assim, dentro dessa leitura, dentro dessa perspectiva, dentro desse plano de carreira, seria o teto ali de salário que ele poderia chegar. Está entendendo? Não quer dizer assim, que o operador de máquina 2, é porque ele opera a máquina 2. Não, é porque ele opera a máquina 1, opera a máquina 2, ele opera um conjunto de máquinas. Então ele vai demonstrando que ele tem interesse, ele vai desenvolvendo competências para operar os outros equipamentos, para realizar outras tarefas que exigem, né, mais dedicação, que exija mais competência, que exige mais habilidade, que exige mais atitude. Então, com isso, ele está demonstrando uma proatividade que vai justificar um aumento de salário. Então, é basicamente isso aí. Uma das coisas que você vai perguntar para ele, então, e que você vai orientar ele, obviamente, você na condição de líder,
Qual que é o teu papel? Ajudar esse líder, ou perdão, ajudar esse liderado a entender qual é o caminho que ele vai precisar trilhar para poder realmente buscar uma condição salarial melhor, pelo menos ali naquele setor e ali naquela empresa. Então você já está explicando para ele, você já está apontando quais são os caminhos, quais são as ações que ele vai ter que ter. Então ele vai ter que se desprender dessa mentalidade de que, e dentro de que eu fui contratado para trabalhar na máquina A ou na máquina 1 e é aqui que eu vou ficar. Eu não vou sair daqui para aprender a trabalhar lá na outra máquina, né? Ajudar o outro operador lá, não vou ajudar, porque quando eu estou sozinho aqui também ninguém me ajuda. Você está entendendo? Então esse tipo de mentalidade muitas vezes faz com que esses profissionais fiquem 1, 2, 3, 4, 5 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma operação e eles não são promovidos, eles não recebem lá 1 centavo de aumento. Por quê? Porque eles estão fazendo o básico, eles estão fazendo aquilo que contratualmente eles se comprometeram a fazer, que é operar aquela máquina, né? Não faltar, não chegar atrasado. Então, esses são os compromissos que eles já assumiram. E assim sucessivamente. Então até ele chegar lá no nível máximo dentro daquele setor, onde ele vai ter ali um saláriozinho um pouco melhor, né? Vai ter um salário um pouco melhor. Então ele vai sair de operador de máquina 1, né? Aí ele vai para operador de máquina 2, para operador de máquina 3, operador de máquina 4. Ah, beleza, tá, mas acabou. O cara já é operador de máquina 4 e ele já opera todas as máquinas aqui já. Ah, então agora seria justo que ele se tornasse aqui o que? Um líder de operação, seria justo, né, pelo conhecimento técnico que ele tem, pelo conhecimento operacional, então que ele se tornasse aqui, que ele venha a ser promovido agora como um líder de operação, como um ajustador de máquina, como um preparador de máquina, ser aquele profissional que vem, que prepara todas as máquinas para elas começarem a produzir. Enfim, dentro desse plano de carreira, então vai começando a surgir possibilidades para a pessoa trilhar uma jornada de crescimento e de desenvolvimento dentro da empresa. Então essa aqui é a primeira questão que você, como líder, vai indicar, vai mostrar e apresentar para aquele liderado que só sabe reclamar de salário. Então você vai apresentar essas questões para ele e se ele realmente estiver enquadrado dentro dessas características aqui de estar buscando se desenvolver, se aperfeiçoar, então a máquina dele, digamos, para por algum motivo, por motivo de manutenção, então ele sai dali e vai realmente aprender a se desenvolver numa outra máquina, num outro equipamento, ou beleza, ele está fazendo tudo certo, ele está fazendo jus àquela reivindicação dele, tá certo? Então a segunda questão aqui que eu quero apresentar é a seguinte. O profissional aqui que trabalha aqui nessa empresa, ele precisa assim tomar consciência de que outras ações ele está fazendo, o que ele está entregando a mais ali no trabalho que ele realiza, que possa justificar um aumento de salário. Então você como líder, você vai apresentar essas questões. Então dentro do trabalho que esse operador realiza, que esse profissional realiza, ali na operação, na atividade que ele realiza, o que ele já fez, por exemplo, para reduzir, olha só, presta atenção nisso aqui, gente, ó, reduzir o tempo de processo. Aí, ó. Então, como eu falei antes, esse profissional, de repente, enquanto a máquina dele ali está parada, está fazendo manutenção, está parada por algum motivo, por falta de matéria-prima, ao invés dele estar pensando, por exemplo, ele poderia, por exemplo, estar pensando em alguma forma de reduzir o tempo de setup, por exemplo. Então é uma máquina que de repente tem que fazer troca de ferramental, tem que fazer troca de polia, tem que fazer troca de correia, tem que fazer, sei lá, tem que fazer uma modificação ali na parametrização dela para que ela possa operar e produzir outros tipos, outros modelos de material, de peça.
Então, quando ele começa a pensar em alguma ideia que possa reduzir o tempo, então digamos que quando vai fazer o setup lá da máquina, demore 2 horas para fazer o setup da máquina. 2 horas. Então tem que trocar correia, tem que trocar polia, tem que trocar não sei mais o que, tem que fazer dimensão, tem que dimensionar alguma coisa lá. Aí ele observando esse tempo que demora, então ele já fica com ele pensando e já fazendo algum desenho, algum esboço, falando assim, olha só, quando essa máquina aqui estiver parada fazendo manutenção, eu estou citando isso aqui só como exemplo, tá, gente? Pô, eu vou dar a ideia de fazer isso aqui. Então ele vai dar a ideia de fazer, de implantar ali uma forma diferente de fazer setup, de parametrizar, e aquilo reduz o tempo. Então uma coisa que demorava 2 horas para fazer, agora está fazendo em 1h30, está fazendo em 1h20, em 1 hora. Então qualquer tempo que ele consegue reduzir dentro do processo, isso aí está sendo de grande vantagem para a empresa. Está sendo de grande benefício para a empresa. Então ele não está ali somente para fornecer a sua operação, a força do seu braço, né, o operacional para realizar aquele processo. Ele está ali realmente para pensar, ele está ali com a sua inteligência, com a sua capacidade criativa, com a sua capacidade imaginativa. E eu não estou falando aqui, obviamente, de níveis de escolaridade, porque você vai encontrar pessoas dentro de operações dentro de empresa que não tem muita escolaridade, mas são pessoas que têm muitas ideias boas e essas ideias, obviamente, precisam ser aproveitadas. Então ele vai e dá aquela ideia e aquela ideia realmente dá um upgrade na produção. Então veja só, você como líder, você precisa observar isso e você vai dar essa sugestão para esse profissional que só sabe reclamar do salário. Então, a segunda coisa aqui que você... Então, a primeira coisa que você vai apresentar para ele, então, a questão que eu comentei anteriormente, né? Se ele realmente está se desenvolvendo, procurando aprender como opera as outras máquinas, os outros equipamentos que tenham, né, um grau de complexidade maior, e se ele está se dispondo a aprender, ou se ele é daquele que fica, eu fui contratado para trabalhar na A e só vou ficar na A. Então, já vai morrer na casca. Agora, se ele realmente se compromete a aprender como opera as outras máquinas, se ele realmente apresenta ideias que reduzem o tempo de processo, então é um processo lá que demora 2 horas, ele apresenta lá uma ideia que reduz o tempo de processo, beleza, esse profissional aí realmente merece ser promovido, merece ganhar um aumento de salário. Aí a outra questão aqui que eu quero apresentar, que eu posso apresentar aqui, é o seguinte, uma ação que reduz custo. Reduz custo. Então ele apresentou lá uma ação que era utilizado um determinado material, era utilizado um determinado equipamento, era utilizado uma determinada embalagem, era usado um determinado adesivo. Então ele foi observando e percebendo que se ele utilizasse um material cujo custo fosse mais baixo, mas que não impactasse na qualidade final lá do produto, e ele percebe isso e implanta isso, dá essa ideia e implanta isso, isso reduz custo, poxa, e beleza. Aí também ele está tomando uma outra ação que está contribuindo, que está favorecendo a produção, está reduzindo o custo, beleza. Então ele está tomando ali uma ação, ele deu uma ideia de utilizar um equipamento diferente. Então eu usava lá uma polia que era de aço, mas ele deu a ideia de usar uma polia de nylon, por exemplo, de PVC ou de qualquer outro material que não impactasse na qualidade do produto, mas que tivesse a mesma funcionalidade, só que era mais barato. Então olha só, ele deu uma ideia que reduziu o custo. Poxa, beleza, aí sim ele merece ser promovido. Então essa aqui é outra questão que você como líder vai poder apresentar. Então vai chegar para ele que só reclama do salário e você vai perguntar para ele, que ações que você tomou até agora que contribuíram para reduzir custo, né? Que contribuíram para reduzir o tempo de processo, né? Que outros equipamentos, que outras máquinas você sabe operar aqui para que justifique, né, você vir sempre reclamar aqui de salário, que está ganhando pouco, que está ganhando uma merreca porque você não falta, porque você
não pega testado, porque você não chega atrasado e porque você entrega a produção. Isso foi o que você se comprometeu a fazer contratualmente. Então, você está ali fazendo o básico, né? Então, outra questão que pode ser apresentada aqui, gente, ó, que eu já vou colocar aqui, ó, é que ações que ele já tomou para aumentar o lucro, né? Que essas coisas aqui, na verdade, elas vão dialogar umas com as outras, né? Elas estão praticamente integradas, né? Pô, ele fez para reduzir custo e isso, de certa forma, impactou na lucratividade, né? Não interferiu em nada na qualidade, não comprometeu a qualidade do produto, né? Porém, aumentou o lucro, fez com que aumentasse o lucro. Então, que ideias que ele já teve, que ideias que ele já deu, que pudesse agregar valor ao produto, à peça que ele produz, e isso pudesse aumentar a lucratividade. Então, qualquer ideia. Vocês estão percebendo aqui, gente, ó, que essa questão assim, ó, de ser melhor remunerado dentro da empresa, ela está muito mais relacionada à questão das ideias, dos pensamentos do profissional que está ali operando, mesmo que ele esteja ali nos processos mais operacionais, mas que ele está realmente pensando, que ele está ali refletindo em soluções que ele possa apresentar ali no processo operacional mesmo, para que venha facilitar não só o trabalho dele, porque muitas ideias que ele pode dar, que ele pode apresentar, pode favorecer ele mesmo, né? Diminuindo o esforço, diminuindo o tempo, né? De um processo, de uma operação, facilitar a própria vida dele, aumentar a lucratividade, aumentar a qualidade. Então tem que ter o profissional tem que ter isso em mente, que ele está ali não somente para oferecer ali o seu serviço braçal, né, o seu serviço operacional, mas ele está ali com a sua ideia, com o seu pensamento, né, com a sua criatividade, e as pessoas são criativas, né, basta elas serem estimuladas para isso, para que realmente elas possam entregar muito mais resultados, né, elas possam entregar além daquilo que está previsto contratualmente. Daí sim, as lideranças têm sim a responsabilidade, o compromisso de observar e de valorizar esses benefícios a mais que os profissionais estão realmente entregando e serem devidamente valorizados por isso, né? Porque você, como líder, você tem o compromisso também de fazer o quê? Fazer a retenção de talentos, né? O material humano, então são profissionais ali que estão verdadeiramente comprometidos, né? Então aqui, ó, aumentar o lucro. Então, que ações que esse profissional já teve que possibilitou o aumento de lucro? Outra questão aqui, ó, então eu já vou apagar aqui. Então, que outras ações esse profissional já teve que pudesse aumentar a qualidade? Não é isso? Que as empresas primam muito por isso, né? Ó, então, que ações esse profissional já tomou que possibilitasse aí um aumento de qualidade, que gerasse um aumento de qualidade? Então, de repente, alguma ideia que ele dá também ali dentro do processo, de uma embalagem, de uma forma de realizar o processo que melhora a qualidade do material. Melhora. Então, uma coisa ali que dava... que numa produção de 1.000 dava 50 peças de refúgio, então agora com a ideia que ele deu, diminuiu para 10, diminuiu para 5. Então isso aumentou a qualidade. Então muitas vezes peças que chegavam lá no cliente final com um determinado defeito, com uma determinada não conformidade, agora esse profissional tomou uma ação, esse liderado tomou uma ação, deu uma ideia, deu uma sugestão, propôs uma melhoria que simplesmente ou eliminou o problema que existia ou minimizou. Então, é outra questão, é outro elemento, é outro fator que justifica ele chegar para o seu líder e pedir aumento. Então, você que é líder, está pegando isso? Quando o profissional chega para você reclamando do salário, blá, blá, blá,
você vai apresentar essas questões aqui para ele. Mas quando você apresentar isso para ele, você não vai estar cobrando dele, você vai estar apresentando os caminhos e as ações que ele vai ter que tomar que justifiquem ele chegar até você e realmente pedir um aumento de salário. Então é isso que você, como líder, tem o compromisso de fazer, mostrar para ele, ó, você quer ganhar mais? Ó, os caminhos são esses, ó. Então, se você tomar essas ações, se você ter essas atitudes aqui, desenvolver essas competências e essas habilidades, aí sim justifica você realmente ter um aumento de salário. Então, aumentar a qualidade. E outra questão aqui, gente, ó, também aumentar a produtividade. Bom, também essas coisas vão estar tudo casadas, né? Então, aqui, ó, aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade. Deu uma ideia para que fosse implantada lá na máquina, no equipamento que ele opera, e aquilo fez com que aumentasse a produtividade, diminuísse o risco de operação, né, o perigo de realizar a operação, aumentasse a segurança, né, dos profissionais que trabalham e além de aumentar a produtividade. Então são todas ideias que ele vai dando para melhorar o processo e para alavancar o processo e a produtividade. Então, gente, essas aqui são algumas das ações e algumas das perguntas que você, como líder, você vai fazer para esse liderado que a todo momento chega para você questionando. Por que estou ganhando pouco? Por que não chega atrasado? Por que não sei o quê? Por que ganha uma merreca? Então você vai apresentar essas situações a título de orientação. Você vai fazer essas perguntas para ajudar esse profissional, para que ele venha refletir a respeito do comportamento e da atitude que ele está tendo ali no ambiente de trabalho, se aquelas atitudes realmente estão justificando um aumento de salário. Se elas estão verdadeiramente fazendo jus para que ele venha até você e toda vez que ele te ver, ele já vai falar, e o meu aumento? Né? E obviamente você, na condição de líder, você não vai prometer nada para ele que você não possa entregar. Agora, se realmente esse profissional está contribuindo para reduzir o tempo de processo, para reduzir custo, para aumentar os lucros da empresa, para aumentar a qualidade, aumentar a produtividade, então aí você já comece a olhar e analisar a condição desse profissional com mais carinho. Porque daí você, como líder, você tem realmente esse compromisso de ajudar e de contribuir para que esse profissional realmente se sinta realizado. Porque se ele está dando ideia, se ele está dando sugestões ali que aumenta a lucratividade, diminui o refúgio, o índice de refúgio, melhora a qualidade no ambiente, no próprio ambiente de trabalho, reduz custos e ele está tomando essas ações e você, na condição de líder, você não faz nada para ajudar e para melhorar a condição, né, do salário para que ele venha a ser promovido, alguma coisa, então aí você, na condição de líder, você está deixando a desejar. Você não vai estar contribuindo para que esse profissional venha a se manter motivado, venha a se manter engajado ali no ambiente de trabalho. Tá bom, gente? Ó, e até tem uma frase que eu quero citar, do Earl Nightingale, que essa frase aí é uma... Aqui, ó, se você quiser anotar esse nome aqui, ó. Aqui, deixa eu só acertar aqui. Nightingale. Earl Nightingale. O que esse Earl Nightingale fala? Ele fala o seguinte: não tem como você chegar diante de uma lareira sem colocar lenha, sem acender um fogo e dizer que você quer que ela te aqueça. Então, da mesma forma, esse profissional aí não vai ter como ele chegar diante de você e dizer que quer aumento, que quer uma condição melhor ali no seu ambiente de trabalho, sem que antes ele venha entregar algo a mais, Sendo que o que ele já está entregando, em termos de produtividade, em termos de compromisso que ele assumiu com a empresa, tudo aquilo já estava previsto em contrato. Agora, se ele quiser algo a mais, se ele está buscando algo a mais em termos de realização profissional e em termos de
de melhores condições salariais, ele realmente vai precisar entregar algo mais. E você na condição de líder precisa dar essas orientações para ele, você precisa observar, fornecer feedback para que esse profissional venha saber realmente o que ele precisa fazer, se ele quiser se desenvolver, se ele realmente quiser fazer uma trajetória de crescimento ali dentro da empresa. Então você, na condição de líder, você vai precisar fornecer essas informações através de feedback. Então você fornece o feedback para que ele venha estar devidamente orientado, para que ele venha estar devidamente instruído, e depois, quando ele começar realmente a entregar mais daquilo que se espera dele, né, em termos de ideias, em termos de projetos, de implementações que venham contribuir para reduzir custo, para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade, para aumentar a lucratividade, né, melhorar o ambiente de trabalho, a qualidade no ambiente de trabalho, aí sim você, na condição de líder, você começa a ter o compromisso de favorecer e de permitir com que ele realmente venha ter uma condição salarial melhor. Tá bom, gente? Fica aqui, portanto, essa dica de hoje. Então, você que é líder, que se depara com aqueles liderados que só sabem reclamar do salário, então faça essas perguntas aqui, anote depois, faça essas perguntas para o teu liderado e você vai ver depois o resultado. Se depois de você apresentar essas questões aqui para ele, se ele vai procurar você com frequência, questionando você a respeito de salário, que está ganhando pouco, pelos motivos lá que ele julga ser justo apresentar para você. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.